Meu nome é Bruno Viana e a gente está aqui com Física Fora da Escola. Nós estamos aqui no espaço da WhatsApp, agradecer ao WhatsApp aí, todo mundo que apoia esse projeto. E a gente vai falar um pouco sobre computação quântica e tecnologias quânticas com o Ricardo Fernandes. Tudo bom, Ricardo? Se Opa, apresenta tudo bem? aí, conta um pouquinho da tua trajetória aí, como é que você chegou nessas tecnologias, o que você fez, onde você nasceu. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Olá, olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, como é que vocês estão? Então, ah, eu nasci lá em Porto Alegre, agora atualmente estou aqui em Curitiba, né? Sou professor aqui na Universidade Tecnológica aqui em Curitiba atualmente. E a trajetória aí, né, de estudos, ela é relativamente longa, né? Ela veio na graduação de Física, depois eu fiz o mestrado e o doutorado em Engenharia, né? Engenharia de materiais, no final das contas. E agora, nos últimos 2 anos aí, acabei me interessando e me envolvendo bastante nessa área de tecnologias quânticas. E aí eu iniciei uma pós-graduação, uma especialização, né, em comunicação quântica no Senai Cimatec, ali na Bahia. A gente está fazendo EAD, então está tranquilo de fazer lá à distância, né? Acabei me interessando por essa área de tecnologias quânticas, especificamente de comunicação, porque eu já venho de uma longa data de trabalhos relacionados a blockchain, desenvolvimento de sistemas e de estudos em blockchain. E aí, lá pelas tantas, alguém me questionou se a computação quântica não iria, né, ser um problema, né, para a computação, para as criptomoedas de um modo geral, né? E aí eu comecei a estudar, me interessei pelo assunto e acabei me envolvendo. Acaba que as duas áreas se comunicam, né? Porque como as redes blockchain precisam se comunicar, essa parte de comunicação segura, né? Ela está envolvida, né? Na parte de tecnologias quânticas. Então, o primeiro artigo que eu escrevi científico em relação a isso foram sobre protocolos de comunicação quântica, né? Que podem ser aplicados em blockchains, né? Então, diversos protocolos podem ser aplicados em blockchains para mantê-las seguras, né? O grande problema é que esses dispositivos de comunicação quântica eles são ainda muito caros, né? E aí esse preço acaba inviabilizando que você tenha vários nós, né, com esses dispositivos. Então a gente está imaginando em outras arquiteturas, arquiteturas em que você tenha oráculos que vão prover, né, essa segurança por meio de trocas de chaves quânticas seguras para depois propagar na rede tradicional, né? Eu não sei se eu cheguei onde você queria ou se eu já fui muito rápido no assunto. Eu acho que você queria fazer um quebra-gelo anteriormente, né? Sim, sim, muito bom. A gente já pode seguir nesse ritmo. É. Nesse caso, você está falando de criptografia pós-quântica, né? Na Pode falar. verdade, eu estou falando de uma proteção além da criptografia. Eu estou falando de uma Perfeito. proteção física. A gente No utiliza nível físico. isso, a gente utiliza características físicas para dar segurança à comunicação. Por exemplo, eu vou Perfeito. transmitir bits com polarização da luz. Então, se eu estou vertical, horizontal, diagonal positiva, diagonal negativa, eu tenho uma forma de propagar. Eu posso falar em emaranhamento quântico, é outra forma de propagar. Eu posso fazer em flutuação do vácuo quântico, é outra forma de proteger e emaranhar. Hoje a gente está fazendo alguns testes num dispositivo de geração de números aleatórios quânticos, né? Porque na área de segurança a gente depende bastante da geração de números aleatórios. Só que na computação tradicional não são números aleatórios de verdade, são números pseudo-aleatórios. Então a gente precisa gerar, de fato, números aleatórios, e aí isso a gente consegue gerar com tecnologias quânticas, daí seria um gerador de números aleatórios quânticos, né? Gerador quântico de números aleatórios, né?
Aham. E aí a gente está falando, então, que o nível de proteção, a proteção ela está no nível do hardware, nesse caso, né? Não só a Exatamente. proteção que a gente tem hoje da criptografia no nível de software, mas o próprio hardware estaria utilizando as características da física quântica para implementar a proteção. A gente troca Bom, a proteção matemática pela proteção física. E você, com esses protocolos de comunicação, você sempre consegue identificar se tem alguém ouvindo. Então, se tem alguém ouvindo, você interrompe aquela comunicação, inicia uma outra, segura, e aí você segue a comunicação. perfeito. E que outras aplicações que você tem visto para tecnologias quânticas? Sempre que se fala, né, sobre tecnologias quânticas, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é computação quântica, né? Porque é o que está no hype, é que é a mais cara de operar e de construir, é a mais complexa, né? De você, de fato, ter, né? Você ter um computador quântico é muito difícil, né? Para você construir, para você engenhar um dispositivo de computação quântica é muito complexo e muito caro, né? Mas tem outras aplicações, como sensores quânticos, como comunicações quânticas, como esses sistemas de geração de números aleatórios quânticos. Você tem também, você comentou sobre a criptografia pós-quântica, né? A criptografia pós-quântica ainda é uma criptografia baseada na matemática. Porém, entretanto, todavia, ela sai de um regime que pode ser solucionado por um computador quântico para um Uhum. sistema em que ela não consegue ser solucionado por computador quântico. Existem algoritmos de computação pós-quântica, né, de proteção pós-quântica, que elas resistem à computação quântica, mas não resistem à computação tradicional, porque ele é escrito de uma forma diferente de pensar, né? Você pensa de uma forma diferente para escrever ele, para que você resista com o computador quântico, mas alguns o computador tradicional consegue vencer. Obviamente que existem outros algoritmos que suportam as duas tecnologias, né? Tanto a quântica quanto a tradicional, vamos chamar assim, né? Eu acredito que num futuro não muito distante nós teremos computadores quânticos sendo utilizados pelas pessoas, da mesma forma que a gente tem hoje placas de vídeo sendo utilizado pelas pessoas. Tu vai ter um computador tradicional com um acessório, né, com um dispositivo extra, né, como uma placa de vídeo, daí uma placa quântica, digamos assim, para que ele possa funcionar como um dispositivo quântico híbrido, né? Um dos grandes problemas para a computação quântica é a estabilidade dos quantum bits, né? Os quantum bits é o equivalente ao bit, só que na computação quântica. Como ele é lá no nível atômico, né? Qualquer flutuação térmica você atrapalha a computação, e aí você tem que ter um monte de correções de erros e tal, para que você possa, de fato, usar aquilo como é, bits úteis, né? Então, normalmente, quando você vê aí um computador quântico que diz que funciona com 100 quantum bits, você tem que fazer outras perguntas, né? Mas é 100 quantum bits lógicos, 100 quantum bits físicos, porque faz a diferença se ele é lógico ou se ele é físico. Às vezes, tu tem 100 quantum bits físicos, que no final das contas você consegue aproveitar só 8, porque todos os outros precisam ser utilizados para tratar o ruído térmico que o sistema está sofrendo é, é, né, na montagem de engenharia, né, digamos assim. Sim. Você comentou um pouquinho sobre blockchain. Já dentro da área que você está atuando, qual o risco real que você vê para as criptomoedas e para as blockchains e para a criptografia tradicional? Isso está perto, está próximo? Como é que você avalia isso Sim, sim. pela tua Tem, experiência? tem, tem alguns algoritmos, né? O algoritmo de Shor e o algoritmo de Grover, né?
que eles resolvem diversos problemas criptográficos tradicionais e as curvas elípticas e agora me fugiu a outra, né? As chaves simétricas e chaves assimétricas, Tava né? assim mesmo. Ele consegue fazer romper. Porém, entretanto, todavia, né, o Bitcoin já implementou um sistema de proteção em relação a isso, que é a história de você fazer um gasto único num único endereço. Então, se alguém tiver acesso àquele endereço, ele vai conseguir invadir aquele endereço. As outras, os outros recursos que estiverem em outro endereço, mesmo naquela mesma carteira, né, ele fica seguro. Você não consegue atacar a seed, né, da carteira como um todo, mas você consegue, em tese, numa chave pública, você voltar até a chave privada. Então, né, você fornece o endereço de Bitcoin, o endereço, na verdade, é uma chave pública. A partir daquela chave pública, você consegue, se eu não me engano, é Shore, que consegue voltar. Se eu estiver equivocado, depois alguém aí me corrige nos comentários. Você Passa. consegue voltar e chegar na privada, né, na chave privada. Então, é um risco Uhum. real, de fato, mas tem diversas soluções, né, que estão sendo imaginadas para trabalhar com a computação quântica, para evitar, né, para mitigar o risco da computação quântica. Eu tenho um trabalho que está engavetado ainda, que eu gostaria de fazer. Eu não encontrei ainda ninguém que conseguisse codar junto comigo, que é o seguinte: fazer um experimento numa rede de Bitcoin não, uma rede com contratos Blockchain? inteligentes, numa rede de contratos inteligentes, pode ser uma rede Ethereum, pode ser uma rede. Vamos ficar no Ethereum, tá? Pode ser uma rede Ethereum, para a gente fazer os contratos com criptografia pós-quântica. A criptografia tradicional hoje de um contrato inteligente, ela gasta mais ou menos, né, esse estudo teórico que eu já fiz, ela gasta mais ou menos 65 bits, agora eu não me lembro se é bit ou byte, mas enfim, gasta 65 unidades, vamos chamar assim, e a pós-quântica passa a ser quase 4.000 da mesma unidade. Então, o custo da transação acaba sendo muito maior, o Muito custo maior. da rede acaba sendo muito maior. Então, simplesmente a troca de uma criptografia tradicional por uma pós-quântica, em alguns casos, pode tornar ela inviável pelo tamanho da chave não, tamanho tamanho da chave, no final dos contos, que precisa ser usada na criptografia pós-quântica. Não sei se eu te Perfeito. respondi a pergunta. Sim, sim. Eu, particularmente, me preocupo muito mais com o sistema tradicional, sistemas de pagamento e de criptografia tradicional, do que com blockchain e Bitcoin. Eu acho que blockchain e Bitcoin a galera vai dar um jeito. Agora, os outros, a gente vai ver. Então, Beleza. se os caras disserem assim, olha, a gente tem um computador quântico capaz de quebrar a criptografia do Bitcoin, é o menor dos nossos problemas. Porque se chegou no Bitcoin, o resto já era. Sim, o resto já era. Aham. É verdade. Bom, mas essa conversa toda de computação quântica e criptografia pós-quântica e tudo que você comentou, isso não é muito futurista? O que já tem em produção ou que está pronto para o mercado hoje? O que você viu aí que a galera já está usando hoje? Mas tem um monte de coisa já pronta. Tem inclusive empresas já no Brasil que utilizam essas tecnologias e fazem os seus produtos baseados nessas tecnologias lá no controle atômico ou das características físicas quânticas da matéria, né? Uma empresa que é parceira minha, né, a Dobslet, né? Eles são representantes da Spin-Q, que é uma grande fornecedora de computadores quânticos educacionais, né, com poucos quantum bits, mas serve para você conhecer os circuitos, saber como que a coisa funciona e tal.
E eles têm um gerador de números aleatórios que eles vão lançar agora no mercado muito em breve, né? A gente já está fazendo alguns testes em cima dele, e aí, passando em alguns testes, ele vai ser lançado no mercado muito em breve. A ideia desse sistema é que ele seja um serviço gerador de número aleatório, de verdade, para quem trabalha com segurança possa consumir isso e colocar nos seus sistemas de segurança, né? Ele não precisa, mesmo com sistemas tradicionais, não pós-quânticos, pode consumir esse tipo de gerador de número aleatório da mesma forma que ele consome um gerador de número pseudo-aleatório. Ele só vai trocar o gerador da CID por um gerador efetivamente de números aleatórios. Então, isso aí é uma empresa no Brasil que já desenvolveu esse equipamento e logo vai colocar esse serviço no ar. No resto do mundo, né, a gente tem algumas empresas que fornecem equipamentos de comunicação e já de computação quântica também tem fornecimentos, né? Mas normalmente quem são os clientes são os governos, universidades e centros de pesquisa, porque acaba que fica muito caro. Se você quiser utilizar em nuvem a computação quântica, você pode procurar o serviço da IBM. Ele te fornece 10 minutos de computador quântico por mês de modo free, beleza? Parece pouco, mas não é. Dá para brincar bastante com 10 minutos. Se você, por acaso, precisar de tiver um projeto e você precisar de mais tempo, aí você pode assinar ou comprar, né, os serviços deles lá, que o mais minuto a minuto custa US$ 96 o minuto. Se você comprar pacotes, né, o pacote que faz com que o valor fique menorzinho, é US$ 48 o minuto. E aí, computadores quânticos com até 100 quantum bits. Aí tem que ver a documentação certinha, se é quantum bits lógicos ou físicos, né? Se eu não me engano, é lógicos, porque a gente entende, né? Quem trabalha com computação quântica entende que se você falar o número de quantum bits e não disser nada, a gente entende que ele é lógico, porque precisa dele, eu preciso que ele sirva para alguma coisa. Não adianta me dizer que tem 100 e só 8 servir para alguma coisa. Perfeito. E assim, vários outros serviços no mundo de geração de números aleatórios, pelo menos mais três que eu conheço, e algumas outras empresas conseguem fornecer equipamentos de comunicação quântica, né? Que são receptores e emissores, essencialmente utilizando propriedades da luz, propriedades quânticas da luz. E os exércitos utilizam bastante esse tipo de equipamento, centros de pesquisa para desenvolver aí os seus estudos para, enfim, chegar numa internet quântica, vamos dizer assim, né? Uma internet, não que ela vai ser mais rápida ou mais, como é que eu vou chamar? Ela vai ser mais rápida, mas ela vai ser mais segura, né? É, a gente vai ter um problema muito sério de dados que vazaram, estão criptografados e daqui a um pouco eles vão conseguir ser descriptografados, né? Sim. O que é a Curitiba Quantum Week? O que vai ter lá? Conta mais um pouquinho sobre esse projeto. É verdade. A gente está organizando, né? Sou um dos organizadores da segunda Curitiba Quantum É a Week. segunda já, né? É a segunda. A primeira a gente fez no ano passado com alguns parceiros. Esse ano a gente segue a mesma parceria. A gente tem uma parceria com o Instituto Sinapse, com o Senai Cimatec. Agora a gente, isso foi no ano passado, o Senai Cimatec e o Instituto Sinapse. Esse ano a gente, além desses dois, tem o pessoal do CAT, aí da UFSC, que também virá aqui nos fornecer um mini curso, um workshop de computação quântica utilizando a plataforma deles, a plataforma CAT. A gente tem também os militares, né, o Exército, no final das contas,
eles têm interesse nisso e eles têm uma parceria com o Instituto Sinapse. Então, o Instituto Sinapse traz eles para dentro também do Quantum Week. Eles vão contar para nós o que eles já fizeram lá no IME, né? O IME tem um grande centro de pesquisa em comunicação quântica. Eles têm a Rede Rio lá, que foi montada por eles e outras universidades ali no entorno, né? Se eu não me engano, é IME, PUC, Federal Fluminense. Eu acho Deixa que o eu ver. CBPC também faz parte. CBPC faz parte também, isso, verdade. Perfeito. E aí, o que mais que a gente tem de bom? Ah, e o Senai Cimatec tem um centro em Embrapi, né, de, de tecnologias quânticas lá na Bahia. Não sei se vocês conhecem o que é um centro em Embrapi. Um centro em Embrapi é um centro que tem como objetivo desenvolver e fomentar empresas em uma determinada área. No caso, né, a gente não tem empresas nesta área, a gente acaba falando de startups nessa área que podem ser alavancadas com recursos da Embrapi, em parceria com o Senai Cimatec ali na Bahia, porque o Senai Cimatec é que tem esse centro de competências em tecnologias quânticas da Embrapi lá na Bahia. Eles têm vários cursos de pós-graduação que eles fornecem, né? Tem curso de comunicação quântica, que é uma pós-graduação, computação quântica, que é outra pós-graduação que eles têm, e o de negócios em tecnologias quânticas, que daí é mais voltado para executivos, para tomadores de decisão, para que saibam o que está sendo dito, né? Para que, de fato, comecem a se preocupar com este problema, que eu diria que não está por vir, ele está por aí, rondando, né? Em algum momento, a gente conseguir trabalhar com computação quântica com temperaturas maiores do que as temperaturas que se trabalha hoje, hoje se trabalha com temperaturas criogênicas, né? Temperaturas muito baixinhas. Aquele gigantesco aparato que você vê num computador quântico, aquilo lá, na verdade, a maior parte daquilo é uma geladeira. É para ir lá na pontinha, pegar o chip que está lá na pontinha, resfriar ele e ele manter o ruído o mais baixo possível. Se a gente conseguir sair desse tipo de tecnologia para uma tecnologia diferente, que não precise desse resfriamento, a gente já consegue rapidamente explodir a quantidade de quantum bits, e aí a brincadeira muda, algoritmo de Shor aplicado aos milhares, aos milhões de quantum bits, quebra Bitcoin, se quiser a gente consegue quebrar, e aí a gente vai embora. Eu Eu queria digo falar sempre, frente. eu digo sempre que se nós tivermos a mesma revolução que o transistor teve, porque né, lá nas antigas a gente tinha válvula. Então, a válvula é o que fazia os zeros e um. Então, a gente tinha os ENIAC gigantesco. E aí, quando a gente saiu daquele zeros e um com as válvulas, a gente saiu para os... Pros... Pô, acabei de falar o nome do negócio, acabei de esquecer. Dos transistores, né? Transistores? Dos transistores, a gente conseguiu miniaturizar, né? Hoje a gente está com um transistor tão miniaturizado que já falaram, não sei se é verdade, que produziram um transistor com 0,7 nanômetros. Isso já é nível atômico já de transistor, né? Sim. A turma não sabe nem o que é uma válvula, não teve. Eu, na época do técnico de eletrônica, eu descarreguei válvula, descarreguei tubo de raio catódico. A turma não sabe mais o que é isso. Será que Mas só essa uma turma que te correção, ouve não conhece? Eu não sei, cara. eu acho que a turma da nova agora não conhece, não. Só corrigir uma sigla, CBPF. Eu falei errado, é CBPF. Tem a galera da Rede Rio ali, tem várias instituições que é uma próxima da outra. A IBM tem um prédio ali perto também. Eu sou lá do Rio, conheço ali. Fui em vários colóquios do CBPF, sensacional. Teve colóquio de computação quântica. Quem morar lá perto, quem mora no Rio, quem mora na região Sudeste, pode dar um pulinho lá. Tem muitos cursos legais lá. E falando em curso, o que você sugere para quem quer iniciar uma carreira voltada para essa área de tecnologias quânticas, ou quem quer conhecer mais, quem quer se aprofundar, quem quer iniciar uma pesquisa nessa área? Quais são as dicas que você dá?
Cara, eu diria que precisa, precisa saber um pouquinho de matemática, lógica, e, além da lógica tradicional, precisa também entender da lógica quântica da coisa. Por que eu falo lógica quântica da coisa? Porque na computação tradicional existem algumas portas de portas lógicas, né? E, ou, or, not, e assim por diante. Na computação quântica tem portas diferentes. Além destas, tem umas portas que são diferentes. Então, a história de começar a montar circuitos quânticos é bem interessante, pensando e trabalhando em cima dessas portas específicas. Além de, obviamente, engenharias de um modo geral, que a gente vai precisar de muitos engenheiros para engenhar os diversos dispositivos que a gente precisa, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma deficiência tanto de mão de obra quanto de locais que sugam essa mão de obra, né? E aí a gente acaba tendo um descompasso, né? Às vezes a gente tem mão de obra e não tem lugares que sugam, e às vezes a gente tem lugar que suga e não tem a mão de obra. Então, acaba que se você estiver preparado nestas áreas, mais cedo ou mais tarde vai surgir uma tecnologia, uma necessidade que vai acabar sugando aquele tipo de profissional e vai ser utilizado para trabalhar nessas áreas que hoje, eventualmente, ainda não existem, né? Eu sempre gosto daquele Perfeito. meme, né? Que o menininho diz que quer trabalhar numa coisa que não existe, e a repórter pergunta, mas o que seria? Ele fala, não sei, não existe. Como é que eu vou saber? Perfeito, é muito bom. É a história da tecnologia, é isso aí. Tem coisas que eu estou trabalhando hoje que eu não esperava trabalhar, enfim. Mas isso é conversa para outro dia. Muito obrigado, Ricardo. A gente se vê pessoalmente lá na Curitiba Quantum Week, segunda Curitiba Quantum Week. Eu vou deixar o link para a inscrição aqui no canal, tá? Vou divulgar aí para a turma participar lá. Eu vou tentar fazer ou a gravação ou a entrada ao vivo no evento, tá bom? E a gente se fala pessoalmente. Você está mais que convidado aqui para voltar outras vezes e falar sobre essas tecnologias aí. Muito obrigado, tá? Beleza, obrigado, um abraço. Sejam todos bem-vindos aqui em Curitiba. Num dos dias, eu não me lembro qual dos dias, a gente vai dar uma esticadinha até um boteco no final do dia, para a gente daí Opa! poder conversar mais de perto. Aí, dependendo do boteco e da empolgação do pessoal, como é que é? O assunto abre um pouquinho mais. Só não pode ser o boteco de Schrödinger. Pois então. Não, tem uma piada do boteco do evento quântico, né? Aí é uma piada, uma charge, na verdade, da década de 50, eu acho, em que tem o evento, e aí só tem uma coisa: se você souber o local do evento, você não consegue saber a hora do evento. E se você souber a hora do evento, você não sabe o local do evento. Esse aí não pode. A gente vai saber a É, hora, local, tudo bonitinho. tudo certinho. Tá Valeu, ótimo. tio, um A gente abraço. se vê lá na Aguardo vocês por Consuíte. aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.